Pro, já que você fala... Eu tento ficar séria, eu juro que eu tento. Falando em crocodilagem, teve a história do voto dos 6 bilhões, o veto dos 6 bilhões, que sobrou para o presidente vetar isso. Existia a possibilidade disso ter sido não votado, porque existe uma discussão entre a gente. Pô, tinha que aprovar a LDO. Eu defendo a aprovação da LDO. Tinha que ter aprovado a LDO para não atrasar como atrasou no ano passado. E o outro lado fala, não tinha que aprovar a LDO. Como é que a senhora vê esses 6 bilhões? Porque caiu no colo do presídio agora, né? Vai sobrar para ele vetar. O presidente vai vetar, já assegurou que vai vetar. O presidente falou o que tinha que ser falado, né? A responsabilidade é do Marcelo Ramos e a sua claque. É muito interessante você ver que o PT não votou a favor, votou contra a LDO. Né? Você vê que aquilo tudo ali foi mais uma armadilha das indústrias Acme jogada no colo do presidente. É o coiote querendo, os coiotes querendo arrebentar com o presidente e o Papaléguas, a milhas de distância. Você vê que ele estava lá com soluço. Até o do Papaléguas ele teve, cara. É uma coisa incrível. E ele se saiu bem, pô. Tá lá inteirão de novo. E com a barriga um pouco mais, né? Menos protuberante e tudo mais, porque realmente aquela barriga dele me preocupou muito quando eu vi no vídeo da Laurinha. E também esse excesso de soluços, mas você veja bem. Eu vou voltar à questão dos 6 bilhões. Mas você veja bem. Ele, por 10 dias, aguentou aquela coisa do soluço. Esse homem... é como eu disse numa live aqui que eu tenho às sextas-feiras, ele é realmente um herói vivo. Ele é um herói vivo, Camila. É uma coisa impressionante. Porque, como eu disse, eu comparei ele a Ulisses, né? Da Odisseia. Porque ele enfrenta de tudo. E ele vai resistindo, ele só se entregou realmente ali quando ele realmente viu assim, tô mal, né? Dei um nó nas tripas aqui, tem que resolver o problema. E foi para lá, e graças a Deus, acho que a pressurização, segundo ele, também ajudou. E ele foi parar lá no hospital em São Paulo, e foi muito bom. E aí, aproveitaram esse pseudo momento de fraqueza, que eu, no entanto, eu acredito que foi um momento em que Deus deu para ele para tentar tirar ele um pouco daquela coisa de Brasília, que é a pressão o tempo inteiro, a cobrança. Vamos descansar, Bolsonaro, fica aí um pouco essa questão dos 6 bilhões. Mais uma crocodilagem dos coiotes, vai sair fora, de que forma? Vai vetar. E a gente tem que fazer pressão nas urnas, é disso que esses caras têm medo. Alguns já têm o número marcado no TSE. São candidatos fortes à reeleição, por isso estão... Sabe quando você joga uma rede no mar e você vem, puxa, e os peixes ficam lá esperneando? Né? Esperneando não, se debatendo com a... Não tem nem perna para espernear, mas fica se debatendo para poder voltar para a água. É mais ou menos assim que essa gente está. Por isso, vou voltar e vou falar todas as vezes que eu puder nessa live aqui. Estou batendo nisso há mais de um mês, né? Que é a história da contagem pública de votos. A gente precisa lotar essas ruas. Nós temos um presidente que tem um compromisso com a nação. Ontem mesmo o presidente falou, esse dinheiro podia ser usado para a saúde, para a educação, para recapear as estradas. Olha lá, o Marcelo Ramos, eu nem queria falar o nome dele, né? Para não dar visibilidade, porque é um cara obscuro na política. É um obscuro, é mais um corrupto obscuro que está lá. E a gente tem a chance de mudar, de limpar efetivamente essa Câmara. Se a gente conseguir fazer com que a PEC do voto impresso seja aprovada. Mas não é só isso. É bom a gente entender que o presidente vai vetar, vai voltar para a Câmara e a gente vai ter que pressionar. E pressionar muito. Né? E botar a cara a tapa. Eu tenho certeza que na volta do Arthur Lira, que já estão tentando até jogar o Arthur Lira contra o presidente, né? E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O presidente está bem acompanhado pelo Centrão.
ele conseguiu montar uma estrutura política que garanta a base dele para a aprovação das reformas e das leis que precisamos. E, claro, vai ter sempre esses mecanismos ruins da nossa política para facilitar esse tipo de jabuti num projeto de lei que precisa ser votado. Porque isso aí é o que define os gastos, arrecadação e gastos do governo no próximo ano. E o governo não pode ficar sem orçamento. Aí tentaram lá, tentaram desmontar a bomba, mas não deu, porque foi uma votação de líderes. Isso é uma coisa que é absurda, isso tinha que parar, né? A gente tem que intensificar a nossa pressão em cima da Câmara e do Senado, porque eles criaram mecanismos para que não haja votação nominal. E aí eles decidem essas coisas e jogam no público. E cai primeiro no colo do Bolsonaro, aí todo mundo fala, o presidente, olha lá, vai acabar dando 6 bilhões de reais para esses políticos e tudo mais. Mas eu não tenho a menor dúvida que isso vai se resolver. Outra coisa que precisamos ficar atentos. Estão tramando, porque a palavra, o verbo é esse, tramar. Estão tramando uma reforma política na Comissão Especial de Reforma Política da Câmara, que vem aí uma armação em cima da outra. Vão trazer para a gente voto em lista, vão trazer para a gente candidaturas aglomeradas, eu não sei, coletivas, né? Você vota num grupo e você vai sustentar mais do que 513 deputados. Na Leste tem isso já. Não na Leste então, tem isso tem que acabar, pessoal. Isso só vai acabar quando o brasileiro entender que ele precisa portar política como ação cidadã. Política é o que eu repito sempre nas minhas lives, que define o nosso cotidiano. Olha aí esses 6 bilhões. Esses 6 bilhões podiam estar indo para o Tarcísio, fazer estradas, pontes, fundamentar a nossa infraestrutura. E a gente fica aí, chupando o dedo. Será que eu vou? Aqui em Fortaleza, onde eu moro, vai ter manifestação, está marcada para o dia 1º, às 15 horas. Entendeu? Então, eu vou estar lá também, vou estar lá no meio do povo, porque eu estou sempre brigando por aquilo que eu acho certo. Então, a gente precisa participar. Não adianta você eleger os seus youtubers, os seus formadores de opinião, e você ficar só esperando que a gente fique aqui falando. E falando, e falando, e falando. A gente precisa começar a amadurecer, e eu sempre falo isso. Muita gente ainda não entendeu que o que as pessoas queriam do presidente é que ele fosse um ditador. Ele não é e nem vai ser. Jamais. Ele é um verdadeiro democrata. Eu não canso de repetir isso. Me sinto até repetitiva mesmo, porque eu já ouvi tanto isso que de mim mesma, né? Parece aquela né? Engasguei comigo mesma. Eu me repito e me repito e me repito, tanto que às vezes me canso de mim mesma.